Bem, voltamos então a essa questão que estava sendo abordada pelo professor Cristiano, que nos dizia que tem um catálogo de argumentos contra e a favor, né? A adoção do sistema de cotas, que foi apresentada pelos dois convidados que deram a partida ao nosso debate, como uma situação de muita importância e de muito afirmativa para a sociedade brasileira. O princípio da igualdade ele é ressaltado sempre que se fala das cotas, né? O que se diz é que esse princípio da igualdade estaria sendo implementado por essa política das cotas de tal forma que estaria promovendo uma discriminação inversa ou reversa, né? E ainda que se considere justo que a parcela da população negra, né, os negros, tivessem alguma compensação por terem vivido num regime escravista no passado, né, essa não seria uma medida justa com esse intuito de compensação, de reparação, né, a essa situação do passado, né? Com essa justificativa de compensação, seria mais adequada que se fizesse por meio de uma indenização, né? Como os judeus, como foi feito com os judeus depois da Segunda Guerra, né? E dentro da nossa tradição, uma indenização para as famílias de desaparecidos e de falecidos durante a ditadura militar. Então, essa seria uma indenização, uma reparação adequada ao nosso ordenamento jurídico e não uma medida de facilidade para ingresso no ensino superior que traria como efeitos colaterais o prejuízo de outra parcela da população, que são os brancos pobres, por exemplo, né, que ficariam excluídos ou teriam uma grande dificuldade de ingressar na universidade se adotássemos percentuais elevados, como tem sido adotado, né, por leis estaduais, na sua maioria, né, para ingresso dessa parcela de negros ou indígenas, né, na universidade. Por outro lado, também se questiona que essa medida de ações afirmativas estaria a violar o preceito constitucional que garante a autonomia da universidade, né? Uma das vertentes dessa autonomia da universidade seria justamente que a universidade pudesse ter a liberdade de escolher os critérios de seleção dos seus estudantes, né? E as leis que criam as cotas, elas impõem um determinado critério de seleção. Um outro princípio constitucional que também se diz que está sendo ferido no que tange a aferição do mérito individual, do mérito acadêmico de quem está ingressando, né? Ao se estabelecer uma facilidade para acesso de estudantes que não têm a mesma preparação, a mesma formação cultural de outros que estudam em escolas que oferecem um excelente ensino, né? Uma preparação mais adequada para enfrentar esse desafio que é o vestibular, ou esse exame, né, de ingresso nas universidades, e se presume, né, que os estudantes que tenham essa facilidade para ingressar na universidade, eles vão ter um rendimento inferior, né, em comparação aos demais. E, em última instância, isso resultaria na deterioração do próprio ensino universitário, né? Então, apesar de não haver uma comprovação, né, eu já vi até alguns dados que comprovam que os estudantes que ingressam pelas cotas têm um desempenho idêntico ou até superior em alguns casos ao de estudantes que não ingressam pelas cotas. Esse é um argumento que se utiliza até para se rejeitar, a própria universidade rejeitar esse tipo de política, né? Pascoal, como estudante, qual é a sua visão desses argumentos que procuram se opor ao sistema de cotas? Então, desembargador, eu sou estudante, estou fazendo aqui Direito, né? É a minha segunda graduação e, bem objetivo, eu olhar numa sala de aula e ver uma minoria de pessoas negras, né? Eu, por exemplo, estou fazendo Direito, mas fiz área tecnológica, informática, pela PUC, e
é visível, né, a quantidade mínima né, de negros dentro principalmente de áreas ligadas à tecnologia, né? Então, eu vejo com bons olhos, lógico, né? Eu torço para que seja realmente aceita a política de cotas, né? Porque eu acho que quando a gente fala de reparação, eu vejo assim, reparar algum erro que foi cometido. Se foi cometido no passado, foi cometido agora, um erro foi cometido. Esse erro, acho que é notório para todo mundo que o Estado teve essa parcela de culpa. Então hoje a gente tenta, o Estado tenta suprir, né? Lógico que isso não vai ser uma coisa que vai resolver todo o problema, mas você dá um acesso, uma esperança, vamos dizer até assim, para que uma parcela da população que foi alijada desse processo de 400 anos, né, de escravidão, possa ter acesso a estudar. Vamos ver se a Andréa, que também estuda aqui no quarto período, pensa da mesma maneira ou se ela tem uma visão aí um pouco diferente dessa questão. Bem, eu vejo de uma forma um pouco diferente. Não discordo do que foi dito aqui em relação aos benefícios. Porém, não vejo nas cotas raciais e sociais o meio necessário, né, um meio proporcional razoável para resolver um problema que, como o professor já falou para a gente, é uma coisa histórica. Então, acho que há outros meios que o governo poderia atuar, como a própria Constituição prevê, através da educação de base, a educação infantil e até mesmo o ensino fundamental e médio, né, para que todos possam, através do mérito, alcançar o ensino superior. O nosso Brasil é muito miscigenado, não tem como você classificar um de pardo, um negro. Quem é negro no Brasil? Quem não tem uma descendência? É muito complicado, fica muito no subjetivo e isso pode acabar gerando injustiça. Então, por isso que eu discordo. Vamos voltar daqui a pouco a esse tema, vamos chamar agora mais um intervalo e voltamos ao assunto que, como nós já vimos, o telespectador mais ainda é quente.